Em nome de Deus, da democracia e da liberdade, declaro aberta a 26ª sessão ordinária em 24 de agosto de 2020. Peço ao vereador Patrick que faça a leitura e todos fiquem em pé. Leitura do livro de São Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata 026, sessão ordinária realizada em 17 de agosto de 2020. Ata número 026 de 2020. Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, às 8 horas, no plenário Benedito Lázaro Fernandes da Câmara Municipal de Coronel Sapucaí, a Rua Teixeira de Freitas, número 274. Nesta cidade, reuniram-se para a 25ª sessão ordinária da legislatura de 2020. Os vereadores do município de Coronel Sapucaí, gestão 2017 a 2020, sob a presidência do vereador João Batista de Andrade, tendo como primeira secretária a vereadora Cláudia Ferreira Maciel. Além dos citados, estavam presentes os demais vereadores: Joalmir Nunes de Oliveira, Maria Loer Flores Rodrigues Vilante, Natasha Flores Quasner, Niagra Patrícia Galto Krajewski, Roberto Pereira de Oliveira e Patrick Ert Pereira. Faltou a sessão com justificativa a vereadora Célia Cristina Arias Dávalos. Pequeno expediente. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata número 025 de 2020, da sessão ordinária realizada em 10 de agosto de 2020. E após a leitura, a mesma foi submetida em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Foi lido o expediente do Poder Legislativo, projeto de lei número 004 de 2020, de autoria das vereadoras Maria Loer Flores Rodrigues Vilante e Niagra Patrícia Galto Krajewski, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de gratificação de insalubridade aos servidores da saúde expostos ao coronavírus Covid-19 e demais doenças infecto-contagiosas. Grande expediente. Foram lidas as proposições dos vereadores. Indicação número 153 de 2020, de autoria do vereador Patrick Ert Pereira, que indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rude Paitizold, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Flávio Galdino, para que seja feita a reforma e adequação do posto de saúde de Tremembé, com auxílio financeiro aos municípios do governo federal para o combate ao coronavírus. Indicação número 154 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Ferreira Maciel, que indica o excelentíssimo senhor Rude Paitizold, prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Flávio Galdino, que verifique as possibilidades de perpetrar a construção de um hospital municipal e que faça a aquisição de equipamentos novos e a substituição dos muitos que já existem para com o recurso financeiro, do auxílio financeiro do governo federal para o combate ao Covid-19, coronavírus. Indicação número 155 de 2020, de autoria dos vereadores João Batista de Andrade e Célia Cristina Arias Dávalos, que indica o excelentíssimo senhor Rude Paitizold, prefeito municipal, com cópia a senhora Adriane Paitizold, secretária municipal de administração e gestão, que faça com urgência a atualização das folhas de pagamento da municipalidade no portal da Transparência Municipal. Indicação número 157 de 2020,
de autoria da vereadora Natasha Flores Quasa, que indica o excelentíssimo senhor Ruth Paitisoldi, prefeito municipal, com cópia ao senhor Aldacir Cardinal, secretário municipal de infraestrutura, que viabilize os reparos no caminhão-pipa para que esse faça o serviço de molhar as ruas não pavimentadas do nosso município. Indicação número 158 de 2020. De autoria da vereadora Cláudia Ferreira Maciel, que indica o excelentíssimo senhor Ruth Paitisoldi, prefeito municipal, com cópia à secretária municipal de assistência social, senhora Ivone Paitisoldi, para que verifique as possibilidades de realizar a aquisição de nova mobília para a casa-abrigo de crianças e adolescentes, bem como a aquisição de colchões, forro de cama, mesa e banho, roupas e calçados para as crianças e adolescentes. Requerimento número 024 de 2020, de autoria da vereadora Célia Cristina Alves, que requer ao senhor João Batista de Andrade, presidente da Câmara Municipal, para que requeira ao senhor prefeito municipal Ruth Paitisoldi, com cópia à secretária municipal de educação, senhora Maria Eva Galto Eringe, que remeta informações por escrito sobre a interrupção da distribuição do kit merenda escolar para os alunos da rede municipal de educação no período de pandemia. Ordem do dia. O presidente submeteu em discussão e votação as indicações de número 153, 154, 155, 157, 150 e 158 de 2020 e o requerimento número 024 de 2020, sendo aprovados por todos os vereadores presentes. Terminada a ordem do dia, não tendo vereadores inscritos para a palavra livre, o presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, da qual foi lavrada a presente ata, sob o número 025 de 2020, que após lida e aprovada na próxima sessão ordinária, será assinada por todos os vereadores que se fizerem presentes na aprovação da ata, em 17 de agosto de 2020. João Batista de Andrade, presidente, Célia Cristina Arias Davos, vice-presidente, Cláudia Ferreira Maciel, primeira secretária, Natasha Flores Quasa, segunda secretária, Joamir Nunes de Oliveira, vereador, Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante, vereadora, Niaga Patrícia Galto Kraevski, vereadora, Patrick Erde Pereira, vereador e Roberto Pereira de Oliveira, vereador. Coloca a ata 026 em discussão. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam para disputar, caso contrário, se manifestam. Aprovado por todos. Primeira secretária que faça a leitura de expediente recebido do Poder Executivo. Ofício 012, ofício 026. Já? Leitura do Poder Legislativo e leitura de correspondência de diversas origens. Ofício número 026 de 2020. Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Gabinete do Prefeito Municipal Coronel Sapucaia MS, em 19 de agosto de 2020. A Sua Excelência, João Batista de Andrade, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha o projeto de lei número 017 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste, em caráter de urgência, nos termos do artigo 49 e 55 da Lei Orgânica Municipal, de 6 de dezembro de 2004, apresentar a Vossa Excelência o projeto de lei número 017 de 2020, que institui gratificação extraordinária e temporária aos servidores públicos em exercício de funções com exposição ao Covid-19, durante o estado de pandemia e dá outras providências. Pede ainda que o projeto em questão seja analisado e votado em regime de urgência. Sem mais para o momento, manifesto protestos de estima e de extinta consideração. Respeitosamente, Ruth Paitisoldi, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei número 017 de 2020. Senhor presidente e senhores vereadores, em amparo no inciso 1º do artigo 7º da Lei Orgânica Municipal, submeto à apreciação desta Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei que institui gratificação extraordinária e temporária aos servidores públicos em exercício de funções com exposição ao Covid-19, durante o estado de pandemia e da outras providências.
O presente projeto de lei tem como finalidade, em curto e determinado período, oferecer um incentivo financeiro aos servidores da saúde que atuam no combate aos efeitos da disseminação do coronavírus Covid-19 no município de Coronel Zampini. São profissionais que vêm trabalhando incessantemente com carga horária de trabalho diferenciada, expostos às condições climáticas, bem como na linha de frente para conter as transmissões da doença, em atendimento aos casos confirmados e suspeitos. A equipe de fiscalização e de prevenção ao coronavírus atua no monitoramento em barreiras sanitárias e fiscalização de estabelecimentos comerciais localizados no município, a fim de que cumpram as determinações necessárias para a prevenção de disseminação do vírus, medida esta de suma importância neste momento que o país está vivendo. Não obstenha, o município estabeleceu uma equipe qualificada e treinada para atuar no posto de atendimento especializado, que visa atender os casos suspeitos e confirmados da doença. Tais profissionais estão constantemente expostos aos possíveis males que têm assolado a população global em virtude dessa terrível doença. São de conhecimento de todos os munícipes as ações que estão sendo realizadas pelo Executivo Municipal para a prevenção do coronavírus, sendo muito importante um trabalho de fiscalização a fim de dar efetividade às medidas adotadas em nosso município, motivo pelo qual se faz necessária a aprovação do presente projeto, a fim de criar uma gratificação para os servidores que compõem a equipe de fiscalização de prevenção, de modo a compensá-los nesta situação excepcional. Assim, contudo, a costumeira compreensão de Vossas Excelências com o projeto, ora apresentado, solicitamos a votação em regime de urgência para apreciação e votação nos termos de regimento interno desta Casa de Leis, renovando protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, Ruth Baitizold, Prefeito Municipal. Ofício número 012 de 2020, em 17 de agosto de 2020, ao Excelentíssimo Senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao ofício da Câmara Municipal número 157 de 2020. Prezado Senhor, cumprimento gentilmente Vossa Excelência e na oportunidade vimos apresentar informações acerca do requerimento número 023 de 2020, que solicitou informações através do ofício da Câmara Municipal de número 153 de 2020. Com base na solicitação pelo ofício mencionado, informamos que os créditos extraordinários abertos pelo Decreto número 065 de 2020 são para a execução do repasse financeiro emergencial de recursos federais, na qual executará ações e estrutura da rede do SUAS, disposto pela Portaria número 369 de 29 de abril de 2020. O recurso é dividido em 3 medidas, sendo elas: alimentos que serão destinados para as unidades de alta e média complexidade, lar do idoso e APAI, no valor de R$ 47.610. Aquisição de EPIs para os trabalhadores do SUAS, no valor de R$ 55.653,26. E para as ações socioassistenciais, no valor de R$ 88.000,800. Contudo, estávamos em fase de planejamento e aprovação, portanto, os recursos ainda não foram executados. Informamos também que os gastos oriundos dos recursos, ora solicitados, estarão disponíveis no portal de transparência do municipal, na aba do Covid-19, pelo endereço. Nada mais havendo a tratar, reitero os demais sinceros votos de estima e apreço. Atenciosamente, Ivone Baitizold, Assistência Social, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Primeira Portaria de Justiça da Comarca de Ponta Porã. Promotoria Eleitoral. Procedimento
O Ministério Público Eleitoral em Mato Grosso do Sul, por intermédio da Promotoria Eleitoral que oficia perante a Zona Eleitoral em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelo artigo 127 e da Constituição Federal e pelos artigos 6º e 72 da Lei Complementar número 75 de 1993, resolve expedir a presente recomendação aos diretórios municipais dos partidos políticos municipais de Coronel Sapucaia e Aral Moreira, nos seguintes termos. Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Considerando a proximidade das convenções partidárias, dia 31 de agosto a 16 de setembro, bem como a necessidade dos partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504 de 1997 e as disposições da resolução do TSE, número 23.609 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos da escolha e registro dos candidatos nas eleições de 2020, considerando que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Eleitoral, até a data de convenção da segunda resolução do TSE, do número 23.609 de 2019, considerando que as eleições de 2020 estão vedadas às coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode registrar candidatos até 150 das vagas a preencher. Considerando o disposto no artigo 10º da Lei 9.504 de 1997 e no artigo 17 da segunda resolução do TSE, de número 23.609 de 2019, que determinam que cada partido deve preencher nas eleições proporcionais o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatos de cada gênero, considerando que no cálculo pertencial mínimo de 30% a observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser sempre para cima, nos termos do artigo 17 da terceira resolução do TSE, número 23.609 de 2019. Assim, por exemplo, se o partido lançar um total de 14 candidatos, terá que ter, no mínimo, 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens. Considerando que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido, e deve ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do partido de registro do partido e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido. Considerando que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas laranjas apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido em lei pode caracterizar abuso de poder público ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do partido, mesmo já eleitos, seja através da ação da investigação judicial eleitoral, quando detectado antes da diplomação, seja através de ação de impugnação de mandato eletivo. Quando for o caso, detectado após a diplomação, conforme vários procedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no recurso especial eleitoral, na ação cautelar ou no recurso especial de número 319, de 12 de março de 2020, considerando que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de licença remunerada,
nos 3 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito, efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios, e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica e ato de improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de devolver ao erário o que recebido durante a licença, além das demais sanções previstas na Lei nº 8.429 de 1992, multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo e etc. Considerando que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade e não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade, considerando que as causas de inelegibilidade previstas na Lei Complementar número 64 de 1990, alterada pela Lei Complementar de número 135 de 2010, da Lei Ficha Limpa, serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, após foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Julgamento conjunto das ações declaradas e constitucionais 29 e 30 da ação direta e inconstitucional 4.578 em 16 de fevereiro de 2012, inclusive sobre fatos preteritos e pelo prazo de 8 anos de fato da inegibilidade prevista em lei, o que impõe aos partidos políticos critérios rigorosos e na escolha de indicação de seus candidatos, para que, além de preencherem as condições de inegibilidade, não incidirão em nenhuma das causas anteriores. Considerando que a ata de convenção partidária deve obedecer os requisitos e procedimentos formais previstos no artigo 6º e 3º na Lei Orgânica, no artigo do 7º da Resolução do TSE número 23.609 de 2019, considerando que a ausência de comprovante da escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação ou por declaração de próprio punho do candidato nos termos do artigo 27 da Resolução do TSE número 23.609 de 2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de qualquer cartório eleitoral do território da circunstância em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de candidatura. Considerando que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e a pré-atualização de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções mínimas, quando for o caso. Além disso, o Ministério Público Eleitoral requisita que os diretórios municipais dos partidos informem a esta promotoria no prazo de até 5 dias úteis depois da respectiva convenção partidária, o nome completo das candidaturas que compõem o percentual mínimo de 30% de cada gênero, o nome completo de eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido. A resposta deve ser enviada no seguinte e-mail ou entregue no endereço indicado no rodapé presente. Por fim, para ciência e divulgação, dado o interesse público das informações aqui vinculadas, determino o envio de cópia desta recomendação, inclusive por e-mail, se necessário, aos diretórios municipais dos partidos dos municípios de Coronel Sapucaí e Aral Moreira, ao juiz eleitoral desta zona eleitoral, ao presidente da OAB local, à Câmara de Vereadores dos respectivos municípios e à Prefeitura Municipal dos respectivos municípios. Ponta por MS em 29 de julho de 2020. Gabriel da Costa Rodrigues, promotor eleitoral. Moção de congratulação.
Os vereadores que a esta subscreve, ouvido do outro plenário e de acordo com os termos regimentais vigentes, apresentam moção de congratulação à excelentíssima senhora Célia Cristina Arias Dávalos, vereadora da Câmara Municipal, alusiva ao seu aniversário, em 24 de agosto de 2020. Mensagem: um momento especial de renovação para a sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a nós a capacidade de recomeçar a cada ano. Feliz aniversário. Plenário Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaí, em 24 de agosto de 2020. João Batista de Andrade, presidente. Cláudia Ferreira Maciel, primeira secretária. Natasha Flores Quasne, segunda secretária. Patrick Erte Pereira, vereador. Joamir Nunes de Oliveira, vereador. Maria Loer Flores Rodrigues Vilante, vereadora. Niagra Patrícia Galto Kraevski, vereadora. E Roberto Pereira de Oliveira, vereador. Moção de congratulação. Os vereadores que a esta subscreve, ouvido do plenário e de acordo com os termos regimentais vigentes, apresentam moção de congratulação à senhora Franciele da Silva de Lima, servidora da Câmara Municipal, alusiva ao seu aniversário, em 24 de agosto de 2020. Mensagem: desejamos sinceros votos de prosperidade e muitos anos de vida, que a esperança e o sucesso sejam suas metas para vencer os obstáculos da vida. Feliz aniversário. Plenário Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaí, MS, em 24 de agosto de 2020. João Batista de Andrade, presidente. Célia Cristina Arias Dávalos, primeira. Cláudia Ferreira, vice-presidente. Cláudia Ferreira Maciel, primeira secretária. Natasha Flores Quasne, segunda secretária. Patrick Erte Pereira, vereador. Joamir Nunes de Oliveira, vereador. Maria Loer Flores Rodrigues Vilante, vereadora. E Niagra Patrícia Galto Kraevski, vereadora. Roberto Pereira de Oliveira, vereador. Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Porã, Promotoria Eleitoral, da Zona Eleitoral. Recomendação número 005 de 2020. O Ministério Público Eleitoral do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Promotoria Eleitoral, que oficia perante a Zona Eleitoral em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, nos usos das suas atribuições constitucionais legais, conferidas pelo artigo 127 e 129 da Constituição Federal e pelos artigos 6º e 72 da Lei Complementar número 75 de 1993, resolve expedir a presente recomendação nos seguintes termos: considerando que o artigo 73 proíbe a autorização e a vinculação pelas esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa de publicidade institucional nos 3 meses que antecede a eleição, ou seja, a partir de 15 de agosto, qualquer que seja o conteúdo, ressalvadas as situações de grave e urgente necessidade, mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral, ou a propaganda de produtos que tenham concorrência no mercado, bem como a exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Certifique desta recomendação o juízo desta zona eleitoral, os respectivos prefeitos municipais, os presidentes das câmaras de vereadores e os procuradores gerais dos municípios, para que estes últimos comuniquem os senhores secretários municipais e eventuais dirigentes de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista mantidas pelos seus respectivos municípios. Publiquem também no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. Ponta Porã, 30 de julho de 2020.
Gabriel da Costa Rodrigues Alves, promotor eleitoral. Permanece então uma cópia com cada um dos vereadores, como já anteriormente citado e decidido pelo nosso então presidente João Batista de Andrade, que as publicações não estarão mais disponíveis no Facebook da Câmara Municipal. Segunda parte, grande expediente. Essa primeira secretária que faça a leitura da indicação 159, de autoria da vereadora Niagra Claerst. Indicação 160, de autoria do vereador Patrick Erich Pereira. Indicação número 160 de 2020, de autoria do vereador Patrick Erich Pereira, assunto: solicita a construção de um novo posto de saúde para a região do Mangaí, na aldeia Taquapiri. O vereador que a esta subscreve, ouvido do outro plenário de acordo com os termos regimentais vigentes, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Flávio Galdino, para que viabilize a construção de um novo posto de saúde para a região do Mangaí, na aldeia Taquapiri. Justificativo: tendo em vista esta região está necessitando de um local com mais estrutura física para propor um ambiente de melhor qualidade para os funcionários e usuários da unidade. Quanto a essa construção, sem dúvidas, trará conforto aos servidores e principalmente poderá oferecer um serviço cada vez mais qualificado, com salas e espaços mais amplos, alcançando a excelência dos servidores prestados à comunidade. É sabedor que esta Casa de Leis, além de outras atribuições, tem o compromisso de lutar por melhorias para a saúde de nossa população, não sendo diferente neste momento que estamos passando. Deste modo, solicito que faça estudo de viabilidade e valores, sendo indicado o auxílio financeiro aos municípios do governo federal para o combate ao coronavírus Covid-19, para que seja feita a construção de um novo posto de saúde para a região do Mangaí, na aldeia Taquapiri. Plenário Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, em 20 de agosto de 2020. Patrick Erich Pereira, vereador proponente desta indicação. Indicação número 159 de 2020, de autoria da vereadora Niagra Patrícia Galto Claerst. Assunto: solicita a implantação do mercado municipal. A vereadora que a esta subscreve, ouvido do plenário de acordo com os termos regimentais vigentes, indica ao excelentíssimo senhor Rude Partizoldi, prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Aldacir Cardinal, e secretário municipal de desenvolvimento econômico e sustentável, senhor Jairo Ortiz Martins, a viabilização da implantação do mercado municipal no município de Coronel Sapucaia. Justificativa: considerando que esta ação será sem dúvida um grande investimento para o município, sendo que o mercado municipal irá beneficiar os pequenos produtores, principalmente a agricultura familiar, que estarão expondo seus produtos num lugar com infraestrutura adequada e vencendo toda a comunidade, estrutura adequada e vendendo para toda a comunidade e assim desenvolvendo o município. Plenário Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, em 17 de agosto de 2020. Niagra Patrícia Galto Claerst, vereadora proponente desta indicação. Coloca a indicação 159 de autoria da vereadora Niagra Claerst em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, caso contrário, se manifestam. Aprovado por todos. Indicação 160 de autoria do vereador Patrick Erich Pereira. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, caso contrário, se manifestem. Não havendo mais nada votado, declaro encerrado.